sou pequeno, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. Tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso. Boa noite, meus amados. Boa noite a todos vocês. Tudo bem com vocês? Mas, mais uma vez, nós estamos aqui nessa noite, que é a terça-feira da Sagrada Família. É muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que o Senhor está trazendo um recado para cada um de nós nessa noite. Mas primeiramente, tudo bem com vocês? Se tiver alguém que não está bem nessa noite, mas daqui a pouco, daqui uns minutos, vocês vão estar excelentes, porque o Senhor está trazendo um recado para cada um de nós nessa noite, que é a noite, a terça-feira da Sagrada Família, aonde nós vamos estar intercedendo e buscando por todas as famílias, porque a palavra de Deus, ela fala que aquele que não busca pelos seus são pior do que o incrédulo. Então nós temos que buscar, interceder pelas nossas famílias, porque uma das coisas preciosas que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou nas nossas mãos, são as nossas famílias, né? Então nós temos que cuidar e zelar delas, né? Colocando elas no altar do Senhor. Então hoje vamos na palavra aqui, né? Que o Espírito Santo deu a direção nessa noite, né? Fica aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de
Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas, 500 jumentas de boi. 3 era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas. Quinhentas juntas de boi, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então Jó aqui era um homem muito bem sucedido, né? Então, era um homem muito bem sucedido. E ia seus filhos, fazia banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs e comerem e beberam com eles. Versículo 5, sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada, engrandeceu, porventura não estão escritas no livro da crônica dos reis de Mícia. Vamos voltar aqui, né? Nós pulamos aqui. Então, sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então aqui Jó era temente e reto a Deus, servia ao Senhor, agradava ao Senhor. E esses filhos dele aqui, a Bíblia relata que ele saía para aquelas festas, para que o mundo fala hoje, as baladas, né? Enquanto ele saía, o que Jó fazia? Jó levantava de madrugada, oferecia holocausto ao Senhor, e orava e dobrava o joelho e buscava pelos filhos deles, né? Porque ele via que os filhos estavam pecando ali diante do Senhor, né? Então Jó fazia isso. E vamos mais na palavra aqui, né? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passar por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Vamos parar aqui um pouquinho. Quando o Senhor faz essa pergunta aqui para Satanás, observaste meu servo Jó? O Senhor estava vendo que Satanás estava observando a Jó. O Satanás estava observando a Jó e o Senhor Deus estava observando. O Senhor Deus observava Jó e mais estava observando também
a Satanás, porque o Senhor viu que Satanás estava observando Jó, incomodado com Jó. Vamos parar um pouquinho aqui. O que nessa parte aqui, aonde o Senhor está dizendo aqui, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Vamos mais na frente. Meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então o Senhor disse aqui para Satanás: observaste o meu servo Jó? Por quê? O Senhor fez a pergunta, porque o Senhor viu que Satanás estava observando o servo Jó. Por quê? Porque o Senhor observava Jó. O Senhor se agradava de Jó. Porque ali naquele momento ali, o Satanás estava observando a Jó. Por quê? Porque as atitudes, o comportamento de Jó incomodava o Satanás. Incomodava. Os procedimentos, as atitudes de Jó agradava a Deus. Chamava a atenção do Senhor Deus. Mas, por outro lado, incomodava o Satanás. Então, Satanás estava incomodado, observando a Jó. E o Senhor, como se agradava de olhar para Jó, a Bíblia relata que o Senhor se agradava de olhar, tinha prazer de observar a Jó, o comportamento de Jó, as atitudes de Jó. Então o Senhor Deus tinha o prazer de olhar para Jó, de observar Jó. Mas o Satanás se incomodava. Por um lado, Jó agradava a Deus, chamava a atenção de Deus. E por outro lado, incomodava o Satanás. Satanás ficava incomodado de ver o comportamento, a sinceridade de Jó. O tanto que ele era temente e reto diante do Senhor. Então o Senhor pegou e fez essa pergunta para ele: está vendo, observaste o meu servo Jó? Que ele disse aqui, o Senhor disse, né? Então o Senhor disse: observaste o meu servo Jó? Ele é temente e reto, se desvia do mal. Então ali, o Jó agradava a Deus, mas no mesmo tempo incomodava a Satanás. Então o que o Senhor fala aqui, disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então o Senhor diz: ninguém na terra é semelhante a Jó. A ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então versículo 9... Versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos, abençoaste o seu gado
está aumentando na terra. Então o Satanás pegou e disse: é porque você cobre ele de riqueza, você tem abençoado ele nisso, naquilo, no gado, nisso, aquilo. Versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o demônio disse para Deus: tu tocas nas coisas que você tem colocado nas mãos dele, tira tudo dele, para ver se ele nos blasfema, para ver se ele é fiel. Ele é fiel a ti, é porque você cobre ele com riqueza. Mas tira tudo isso dele, para ver se ele continua sincero, como você está falando, dizendo que ele é. Ele te serve, é pelo que você dá a ele, pelo que você faz para ele, pelo que você coloca nas mãos dele. Versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então o Senhor disse: toca. Eu autorizo você tocar em tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. E você vai ver que ele vai continuar sendo fiel a mim. Que o Senhor diz: somente contra ele não estenda a tua mão, mas toque em tudo. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia que seus filhos e suas filhas comia e bebia vinho à casa de seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas passia junto a eles, e ia que deram sobre eles os seus sabeus, sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram-os ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer boas novas. Então aqui, nós não vamos ler tudo porque não dá tempo. Veja bem que o Satanás foi tocando em tudo, tocou nos bens de Jó, tirou os bens dele, né? Tirou tudo os bens de Jó. E vamos aqui no capítulo, vamos aqui no versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então aqui, até os filhos de Jó foi tocado. Então Satanás tocou nos bens deles, tocou nos filhos, veio, os filhos foi destruído, e Jó prevalecia ali. Jó prevalecia ali firme. Então, aqui no capítulo 2, aí o Senhor, capítulo 2, versículo 3, e disse o Senhor a Satanás, aqui veja bem que o Senhor tornou a falar com Satanás, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante ele, homem sincero, reto e temente a Deus. Então ali Jó já tinha perdido os bens materiais, Jó já tinha perdido 7 filhos deles, que veio esse vento aqui, que a Bíblia está relatando. Então eles prevaleciam ali, Jó prevalecia ali, sincero e reto, firme ali diante do Senhor.
E o Senhor pegou e disse para Satanás de novo, a mesma frase que o Senhor usou aqui no começo, né? No versículo 8, né? O Senhor tornou a repetir aqui no capítulo 2 e no versículo aqui 3, o Senhor tornou a repetir a mesma frase para o Satanás. Aí no versículo 3 aqui, do capítulo 2, o Jó já tinha perdido os bens materiais, tinha perdido 7 filhos, então o Senhor repetiu a mesma frase para ele e disse ao Senhor, a Satanás, observaste? Está vendo? Eu não te falei que ele é temente e reto, que não há ninguém na terra igual a ele, sincero e reto a mim. Eu não disse para você que ele disse aqui, né? E disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retem as suas sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o Satanás, você vê um tanto que ele é perverso, insistente, que ele falou, então toque na pele dele, destrua a pele dele, osso, pele, para ver se nos blasfema contra ti. Né? Toque, que ele disse aqui, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemo de ti na tua face. Versículo 6, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Então Deus diz para Satanás, toca. Disse o Senhor a Satanás, eis que eu entrego ele nas tuas mãos. Poupa, porém, só a vida dele. Mas toca. Então ali o Senhor acabou de permitir para o Satanás tocar onde? Tocar na saúde de Jó. Que ele disse aqui, toca, poupa, porém, a sua vida. Eu entrego ele nas tuas mãos. Ele está nas tuas mãos. Toca. Somente poupa a vida dele. Então o Senhor entregou a saúde de Jó a Satanás. Permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. E vamos ver o que aconteceu, né? Então saiu Satanás, apresenta o Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde da planta do pé até ao alto da cabeça. Então ali Satanás causou essa chaga maligna, né, do alto da cabeça até a planta dos pés de Jó, né? E versículo 8, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então aqui veio essa chaga. A Bíblia relata aqui que a coisa era tão terrível que Jó sentava no meio da cinza, arrumou um caco de telha e se coçava, sentado ali no meio daquela cinza, mas Jó continuava na posição. Jó continuava da mesma forma, sincero e reto diante do Senhor. E vamos ver aqui no versículo 9, então sua mulher disse, ainda
retens a tua sinceridade? A mulher de Jó diz: você ainda continua com essa sinceridade? Você ainda continua fiel a esse Deus? Olha as situações que você está. Olha aí a situação que você se encontra. Nós já perdemos todos os nossos bens materiais. Perdemos nossos filhos, que era algo precioso na nossa vida. E agora você nessa situação aí, e você ainda está aí, nessa sinceridade, servindo a esse Deus, adorando esse Deus. O que ela disse aqui, que mais? Nessa sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então a mulher de Jó disse: amaldiçoa esse Deus e morra. O que você está esperando? Aí as situações que você se encontra, está esperando mais o que? Ainda está servindo a esse Deus? Ainda continua reto, fiel a esse Deus? Olha o que esse Deus fez contigo. Amaldiçoa esse Deus, homem, e morra. Versículo 10, mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos, assim fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então veja bem aqui, que Jó continuou sendo reto, sincero e temente a Deus. Mas veja bem o que essa palavra tem a dizer para nós aqui. Veja bem, sempre tem alguém nos observando. Sempre existe duas pessoas nos observando. Deus, o Senhor Deus, está sempre nos observando. Mas existe uma diferença. A observação de Deus sobre as nossas vidas e a observação do Satanás sobre as nossas vidas. Porque lá na Bíblia Sagrada relata que o Satanás está 24 horas em derredor de cada um de nós, bravando como um leão, procurando uma brecha, um vacilo, para poder nos destruir. Então a diferença é essa. Então, por mais que nós seja temente a Deus, que estamos com a nossa vida nos caminhos do Senhor, que nós procuramos dia a dia estar ali na presença do Senhor, mas Ele não desista. Sempre Ele está nos observando, mas observando para ver um deslize de cada um de nós, um vacilo, uma brecha, para Ele poder entrar e nos destruir. Agora, a diferença do Senhor Deus é o contrário. O Senhor continua nos observando, como Ele observava Jó. Ele tinha um prazer de olhar, de observar Jó. Mas o Senhor não só observa aquele que agrada a Ele. O Senhor também observa, principalmente nós que somos conhecedores da palavra, que estamos nos caminhos do Senhor. Ele está nos observando. E quando nós passamos a fazer algo que não agrada a Ele, muitas das vezes, por exemplo, o Senhor, lá em Isaías 59, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa
nos abençoar. Mas o pecado, ele cria uma separação, uma divisória entre Deus e o homem, vice-versa. Então, o Senhor, ele está ali observando, mesmo que nós não esteja fazendo algo que agrada a ele, ele está ali e muitas das vezes dando o livramento. Por maior que seja as atitudes erradas da pessoa, Deus nunca abandona. Só que ele fica impossibilitado de fazer algo para nos abençoar, para nos ajudar. Mas muitas das vezes o que ele faz? O livramento. E através daquele livramento que ele dá ali, é dando um prazo para a pessoa reconhecer que aquelas práticas estão erradas, para a pessoa se arrepender e entrar no caminho, pedir perdão, se consertar diante dele. Mas só que muitas das vezes a pessoa recebe o livramento, tem o livramento, mas a pessoa ignora. Um exemplo, a pessoa vive na prática do crime. Veja bem, um exemplo aqui. A pessoa está na prática do crime. Então ali, a gente vê casos desses aí. Às vezes tem um confronto ali, às vezes com a polícia, ou entre um rival, um com o outro, aquela coisa. Então ali a pessoa se escapa ali. Às vezes nem não se fere. Mas ali é um livramento que a pessoa teve. Mas muitas das vezes a pessoa desconsidera aquilo. A pessoa se engrandece. O que a pessoa fala? Ah, mas fui eu, porque eu sou tal. É porque eu sou bom. É porque eu sou esperto. É porque não sei o que, não sei o que. Mas foi o livramento que a pessoa teve. Foi o livramento. É a mesma coisa a pessoa... Um exemplo, quantos casos que a gente vê aí? Às vezes a gente vê uma batida, um automóvel. Você olha ali, aquele automóvel, você olha e fala, não sobrou ninguém nesse automóvel. Aí não tem como ter escapado, ninguém morreu. E muitas das vezes a pessoa sai sem nenhum arranhão. E o carro deu perca total. O que significa isso? Um livramento. E muitas das vezes essa pessoa que estava nesse automóvel, não é a pessoa que tinha compromisso com Deus. Mas Deus deu o livramento para aquela pessoa, para ele poder reconhecer e aceitar o Senhor como o único salvador dele. Mas só que muitas das vezes a pessoa fala, ah, dei sorte. Outros olhar, esse camarada deu sorte. Não é sorte, meu amigo, é livramento. É livramento. Então o Senhor, ele continua, ele nos observa para nos livrar, para nos proteger. É diferente do demônio, do Satanás. Porque o Satanás ficava ali em volta, olhando, incomodava, ele ficava procurando um jeito de tocar na vida de Jó. Mas ele não tinha como ele tocar. Por quê? Porque a brecha estava toda fechada. Não tinha como ele tocar. Porque estava toda fechada. Mas ele ficava ali ansioso. Mas esse homem não dá uma oportunidade. Esse homem é diferente dos outros. Que homem insistente é esse? Como é que esse homem é preguento se via-se Deus? Então Satanás ficava agoniado ali, querendo tocar em Jó, mas não tinha. Não existia brecha. Então, meu amigo, é dessa forma que acontece com cada um de nós. Quando não há brecha, não tem como o demônio tocar na nossa vida. Se não há brecha, a pessoa pode fazer a macumba que for, o trabalho que for, não pega em você. Por quê? Porque todas as portas estão fechadas. Porque todas as brechas estão fechadas. Mas se existe uma brecha, meu amigo, ele entra por aquela brecha. Então ele ficou agoniado, apavorado. E ali, mas ele em volta, olhando, incomodado. Jó incomodava o Satanás. Foi aonde que o Senhor disse. Você está vendo? Como é que ele é sincero e reto? Não existe. Não existe homem
sincero e reto, e temente a mim igual o servo Jó. Mas Satanás disse, é porque você cobre ele com bênçãos, com riqueza. Mas tira tudo dele para você ver, se não blasfema contra ti. Então o Senhor permitiu. Então a gente vê aqui um homem reto, sincero a Deus, né? Que o Senhor fala aqui, ó. Disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente a Deus. Então ele disse, não existe homem semelhante igual ao Jó. Então Jó, mesmo com aquela chaga ali, ele não se blasfemou contra Deus. A mulher dele disse, que homem, você está louco? Que você está esperando mais? Ainda continua se vindo a esse Deus? E ele disse, você fala como uma louca. Você não sabe o que você está dizendo. Então Jó prevaleceu ali fiel ao Senhor. Mas a gente vê um homem aqui que temia a Deus, que andava reto nos caminhos do Senhor, que servia o Senhor, que obedecia o Senhor, que não blasfemou contra o Senhor, nem com aquela chaga maldita sobre o corpo dele, sobre a pele dele. Ele não blasfemou contra Deus. Mas Jó carregou durante a trajetória dele. Jó era escravizado por um espírito. Jó carregava algo de dentro dele que ninguém sabia, somente Deus. Porque de Deus a gente não consegue esconder nada. Mesmo que queira, que nós não consegue. Então Jó carregava algo de dentro dele que ele se escondia. Ele carregava de dentro dele. Ele temia a Deus, servia ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor, sim. Mas ele era escravizado por um espírito. Ele carregava algo ali de dentro dele, que ele não comentava com ninguém. Mas aquilo ele carregava há anos de dentro dele. Nós vamos ver aqui o que era que Jó carregava, que somente Deus sabia. Mas ninguém sabia, família dele não sabia, esposa não sabia. O que incomodou, que Jó se escondia e carregava de dentro dele. Veja bem aqui, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor, vamos voltar aqui, ainda não é aqui. Capítulo 2, versículo 25. A Bíblia vai relatar aqui o que Jó escondia, o que Jó carregou durante anos com ele. Ninguém sabia, esposo não sabia, colega não sabia, mas isso ele carregava de dentro dele. Veja bem aqui, ó, versículo 25. Porque o que temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó tinha medo, Jó temia, e tudo que aconteceu com Jó, ele carregou por anos, ele tinha medo de acontecer. Exatamente o que ele disse aqui, o que me temia, porque o que eu temia, quer dizer, o que eu tinha medo, que eu carregava de dentro de mim, tudo que eu pensava, que eu tinha medo, que eu temia, veio sobre mim, me incomodou durante anos, e veio sobre mim, e me perturbou
sobre mim e veio sobre mim a perturbação. Então, meu amigo, então Jó carregava o medo. Ele tinha a cisma, tudo que aconteceu com ele já carregou durante ano de dentro dele. Ele tinha medo de acontecer o pior na vida dele. Ele tinha medo de acontecer tudo que aconteceu com ele. Ele tinha medo, ele carregava isso de dentro dele. Então ele temia. Então o que a palavra quer dizer para nós, cada um de nós, às vezes são muitos, que às vezes está até na presença do Senhor, mas carrega esse medo. Eu tenho medo de acontecer isso. Eu tenho medo de pegar essa doença. Eu tenho medo de um dia eu ser diagnosticado por um câncer. Então a pessoa carregava isso. Então Jó puxou essas situações para ele. Então Jó causou isso com os pensamentos dele, o que carregava de dentro, que ele temia. Então hoje são muitos que estão nessa mesma estrada. Então hoje essa palavra é para cada um de nós. Então são muitos, hoje na vida real, são pessoas que às vezes estão até na presença do Senhor, mas tem medo de tudo. Eu tenho medo de acontecer isso. Mas eu tenho medo. Não vai dar certo. Então a pessoa carrega isso de dentro. E às vezes a pessoa que tem até o conhecimento da palavra, que anda no caminho do Senhor, porque Jó temia Deus. Jó era da forma que o Senhor disse aqui. Mas algo ele carregou durante anos. Jó foi atormentado pelo espírito, o espírito do medo. Do que aconteceu com ele. Então hoje são pessoas que estão atormentadas por esse espírito. Tem pessoa hoje que às vezes tem medo, às vezes até de ir para um ponto e ficar ali sozinho. Tudo que fala para a pessoa lá, mas eu tenho medo de acontecer isso. Mas vai acontecer isso, eu tenho medo. Então a pessoa já é atormentada, carrega, é atormentada pelo espírito do medo. Então ele temia, que ele disse aqui o quê? Porque o que eu temia veio sobre mim. Então meu amigo, ele carregava isso de dentro dele. Essa coisa incomodava Jó. Jó era bem sucedido, Jó era rico, Jó tinha os filhos, o Jó tinha funcionário que trabalhava para ele, mas Jó era incomodado por esse espírito do medo. Mas eu tenho medo de acontecer isso. E o que ele disse, ele relatou com a própria boca dele, o que eu temia veio sobre mim. Ele mesmo relatou. Porque até aí somente Deus sabia. Mulher, esposa não sabia, filho não sabia, os amigos não sabiam, porque ele carregava isso de dentro dele, em secreto. Ele carregava de dentro dele. São muitos hoje que às vezes as coisas não têm dado certo, não consegue, porque a pessoa carrega o medo de dentro. A pessoa tem tudo para ser abençoada, mas a pessoa às vezes não age, não corre atrás daquele objetivo, daquilo que ela precisa, que ela necessita, ela não corre atrás porque ela tem medo. Não vai dar certo. Mas não sei. Então é um medo que a pessoa carrega. Às vezes a pessoa tem medo até de abrir a boca. Tem medo até de abrir a boca de algo que ela está precisando. Ela tem medo de abrir a boca, às vezes trabalha na empresa. Está dando o melhor naquela empresa ali. Está fazendo o possível para dar o melhor. Mas ela tem medo de chegar diante do patrão e pedir um aumento. Mas se eu pedir um aumento, eu tenho medo de chegar nele e pedir um aumento e ele me mandar embora. Então é atormentado pelo espírito. É atormentado pelo espírito do medo. Então são muitos hoje que estão aí parados, que não consegue caminhar para frente. Tem tudo para crescer, mas esse medo não deixa.
Ah, se eu for, vai dar tudo errado. Ah, se eu fazer, vai dar tudo errado. Então é um medo que a pessoa carrega. Está carregando. Então Jó era um homem bem-sucedido. A Bíblia relata que era o homem mais rico ali do Oriente, bem-sucedido. Tinha muitos funcionários que trabalhavam para ele. Prosperava Jó. Mas Jó tinha esse espírito que incomodava ele, que atormentou ele durante anos. O espírito do medo escravizou Jó durante vários anos. Então são muitos hoje que estão escravizados por esse espírito do medo. E às vezes é um espírito covarde, porque o demônio é covarde, é perverso. Às vezes a pessoa tem medo de falar a verdade na hora que precisa, mas abre a boca nas horas erradas para falar aquilo que não bate, que está tudo errado. Então ele faz o contrário. Então são muitos hoje que estão escravizados. É a palavra, é o recado que o Senhor está passando hoje. Não temas. Liberte-se desse espírito do medo. Não aceita. A pessoa coloca aquilo na cabeça. Tudo que é para ela fazer, ela tem medo. Não vai dar certo. O que é isso? É um espírito que está de dentro ali da pessoa, que está escravizando aquela pessoa. A pessoa tem tudo ali para crescer, ser bem-sucedido, sucedida, mas não vai porque o Senhor está abençoando, está. Porque como ele abençoava Jó. Mas essa coisa incomodava, perturbava Jó durante anos. E hoje são muitas pessoas que estão perturbadas, sendo perturbadas por esse espírito do medo. A pessoa às vezes tem medo até de se alimentar. Se eu comer essa comida, não vai dar certo, vai me fazer mal. O que é isso? Medo. Pensamentos negativos. Então Jó carregava esse medo, pensamento negativo. Porque ele mesmo relatou: o que eu temia veio sobre mim. Que ele disse: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então chegou no ponto que veio essa perturbação sobre Jó. Aconteceu. Tudo que ele carregava ali, de dentro dele ali, aconteceu sobre a vida dele. Então hoje não é diferente. São muitas pessoas que às vezes que chegou nas situações não igual o Jó, mas parecida, porque a pessoa carregou isso, esse negativo de dentro, esse medo de dentro. Porque vai acontecer. Se eu fazer, vai acontecer. Acaba que acontece mesmo. É a mesma coisa. A pessoa levanta de manhã cedo e às vezes ali a pessoa leva um tropeção. E a pessoa fala assim: hoje já vi que nada vai dar certo. Já começou mal. Então ali a pessoa já profetizou a ruína daquele dia. Então Jó foi durante anos com aquele medo, com aquela perturbação de dentro, carregando de dentro dele. Que essa palavra fica cravada no teu coração nessa noite. É o recado que o Senhor passou para cada um de nós. Não deixa o medo tomar conta. Nós não devemos ter medo. Nós precisamos vigiar. Vigiar sim, mas o medo não. A pessoa às vezes tem um medo de falar a verdade. Porque existe algo que nós precisamos abrir a nossa boca na hora certa. Nós precisamos abrir a boca.
Porque se não abrir, não tem como funcionar a coisa. E às vezes a pessoa não abre a boca de medo. E perde, acaba perdendo. Foi o que aconteceu que Jó perdeu. Por quê? Porque estava o medo ali de dentro dele. Que fica aí o recado do Senhor para ti. Nessa noite, nós vamos desligar essa live um minutinho e vamos estar voltando para fazer a oração, encerrar. Então a segunda live vai ser a continuação dessa, por causa do tempo. Você que está acompanhando ao vivo, dentro de um minuto nós estamos voltando para fazer a oração. Amém?